Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você também que é de madrugada. Eu sou o Gleison Lima, sou delegado de polícia e coordenador aqui do Dedicação Delta e venho com vocês hoje aqui para a gente dar uma atualizada em jurisprudência. Sabemos o quão importante hoje para os concursos públicos que são as jurisprudências, ou melhor, também os grandes julgados que são ofertados ali pelo STJ e pelo STF. Hoje aqui nós vamos falar de legislação penal especial e nós teremos uma rotina aí para a gente falar dos últimos 6 meses, ou seja, deste ano, de janeiro de 2023 até 30 de junho de 2023, falaremos dos julgados importantes. Selecionamos aqui 5, mas já vou adiantar para vocês, vou dar um bônus de algumas a mais aqui que eu considero importantes, só dando uma pitada de estudo para vocês aí, para ninguém ficar na mão nesses concursos que hoje cada vez mais tem caído aí jurisprudência e julgados do STJ e do STF. Vamos lembrar que as maiores cortes do país, eles têm suas funções específicas de natureza civil, de natureza penal, de natureza administrativa, constitucional, ali falando da Corte Suprema, mas sabemos que para direito penal, especificamente legislação penal especial, há uma incidência maior advinda ali do nosso STJ. Portanto, vamos focar no STJ, não obstante, a gente tenha trazido também um ou outro ponto que o STF tenha tratado este ano sobre direito penal, né, especificamente agora em legislação penal especial, e numa próxima oportunidade nós vamos tratar das também maiores jurisprudências, 5 mais relevantes deste ano de 2023, primeiro semestre. Sem mais delongas, porque hoje o nosso foco é trabalhar de uma maneira breve, objetiva, mas bem focada em aquilo que vocês precisam ver em termos de jurisprudência, tudo bem? Vamos compartilhar a tela com vocês aqui para que vocês possam ter acesso às informações. Lembrando que o nosso foco aqui é trabalhar com as informações de uma maneira mais objetiva possível, embora com a profundidade necessária, ou pelo menos para criar essa fagulha em vocês no estudo para concurso público nos dias de hoje. Vamos lembrar que vamos tratar de jurisprudência de 2023, STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, e o STF, que é o Supremo Tribunal Federal, até exatamente o nosso meio do ano, aí, 30 de 6 de 2023. O importante é que a gente vai trabalhar os julgados, que estão dentro de informativos. Pessoal, só um pause aqui. Lembre-se que os informativos de STJ e STF são as publicações que eles fazem semanalmente, informando os principais julgados que tem ali nas respectivas cortes, de leitura obrigatória para os concursos públicos que caem direito hoje em dia, tá? Concursos públicos de natureza policial, então, nem se fale. Mas vamos lá. Os informativos do STJ que nós vamos trabalhar durante esse período são exatamente todos eles que caíram dos julgados deste ano, que são do 762 ao 780, e no caso dos informativos do STF, são os informativos de número 1082 até o 1100. Bora, pessoal, para a legislação, então, penal especial. Já falei sobre o Gleison Lima. Nós estamos ali em nossas redes sociais, @Dedicação Delta, o curso que mais aprova pessoas ligadas às carreiras policiais de hoje em dia, e eu aqui, Gleison LR, caso queiram me seguir lá nas redes sociais também. As bases que eu tive para poder tirar esses principais julgados deste ano de 2023 foi exatamente os informativos que constam no site do STF, no site do STJ, e algumas pitadas do caríssimo doutor Márcio, do Dizer o Direito, ali nossa grande fonte de consulta também, beleza? Sem mais delongas, vamos começar com a primeira jurisprudência que a gente selecionou, que é exatamente essa aqui, ó. Pessoal, peguem nos detalhes. O juízo do domicílio da vítima, opa, já estou pensando em Maria da Penha, em situação de violência doméstica, é competente para processar e julgar o pedido de medidas protetivas de urgência, independentemente de as supostas condutas criminosas que motivaram o pedido terem ocorrido enquanto o autor e a vítima encontravam-se em viagem fora do domicílio desta. Pessoal, só um detalhe muito importante aqui. Vamos lembrar que a lei conhecida como Lei Maria da Penha, que é a Lei 11.340 do ano de 2006, ela traz as violências domésticas e familiar que são cometidas contra a mulher. E hoje, reconhecido também a mulher transexual. Vão incluir toda e qualquer mulher que sofra violência de gênero, em sua violência física, psicológica, patrimonial, moral e sexual, que são as 5 violências da Lei Maria da Penha.
Vamos lembrar que essa Lei Maria da Penha vai proteger essas relações que são relação doméstica, familiar ou íntima de afeto. E sobre esta lei, que é a 11.340 de 2006, que nós vamos incidir as medidas protetivas de urgência. Portanto, lá, quando a mulher está sendo vítima de alguma dessas violências, ela pode pedir aí sim as medidas protetivas de urgência junto ao Poder Judiciário. Embora isso possa começar ali no delegado de polícia, que recebe esse pedido e repassa ao Poder Judiciário, nós devemos lembrar que essas medidas protetivas são, por exemplo, aquela que fala afastamento do sujeito do local de convivência com aquela vítima, ou a impossibilidade de comunicação dele, ou proibição de contato dele, seja por qualquer meio, com a mulher, com testemunha, com familiares desta vítima, e entre outras medidas, como fixação de distância mínima de segurança ali. Portanto, vamos lembrar que dentro do que a gente trouxe aqui, o juízo do domicílio da vítima, na situação de violência doméstica familiar, ele é competente para julgar e processar o pedido de medida protetiva de urgência, mas não vamos confundir, meu povo, porque aqui nós estamos falando de medida protetiva de urgência como a medida que vai ser pleiteada no domicílio da vítima. Por quê? Porque nós vamos para aquele juízo imediato para tomar mais proteção ainda daquela mulher. Isso não altera a competência para julgar o caso envolvendo aquela situação específica. Tudo bem, vai dar uma emboleira no meio do caminho, isso é uma verdade, porém o que a gente tem que levar em conta é o que o julgado está nos falando. Olha, o domicílio da vítima, portanto, quando for tratada a medida protetiva, vai ser o domicílio dela. Porém, a regra de competência é qual? Vai ser, portanto, eventualmente, onde o sujeito consumou aquela infração penal, tudo bem? Então, vamos lá. A competência do juízo da vítima para conhecer e julgar as medidas protetivas de urgência de caráter urgente não altera ou modifica a competência do juízo natural para para julgamento de eventual ação penal. Portanto, pode ocorrer, eventualmente, em juízos distintos. Para o segundo julgado que a gente trouxe aqui, que a gente considerou importante, eu fracionei em dois, para vocês verem, pessoal, como que é a questão de divergência entre turmas. O STJ, na parte penal, julgados penais, nós estamos dizendo da quinta e sexta turmas, que juntas formam a terceira sessão. Onde que eu quero chegar? Que, eventualmente, até a própria turma, ela toma medidas divergentes sobre o tema. Olha o que aconteceu nisso aqui. Olha, nesse informativo de número 764, foi dito pela sexta turma a seguinte coisa: não é cabível remissão, resgate da sua pena, por aprovação do Enem ao reeducando que já havia concluído o ensino médio antes de ingressar no sistema prisional. Onde está a divergência? Que 3 informativos depois. Ou seja, quando a gente fala que o informativo é uma vez por semana, ou seja, 3 semanas depois, a mesma sexta turma disse assim, ó: remissão, a aprovação no Enem, conclusão do ensino médio antes do encarceramento, possibilidade de remissão, acréscimo de 1/3 da pena, não cabimento aqui neste caso. O que foi dito aqui? Que numa decisão, o STJ falou, olha, não pode fazer remissão se o sujeito já concluiu o ensino médio. Depois que ele fez o Enem, poderia em tese utilizar? Não, não pode. 3 semanas depois falou, não, pode sim. Ele pode usar como remissão da pena. Então, esse é um problema que a gente tem diante dos nossos julgados, por isso que a gente tem que estar estudando de uma maneira permanente. Ou seja, há uma divergência não entre turmas, não estou falando de quinta e sexta. Há uma divergência dentro da própria sexta turma do STJ, composta aí por seus 5 ministros, tá? Então, portanto, vamos lembrar que o condenado que cumpre pena, isso aqui está no dispositivo da Lei de Execução Penal, em regime fechado ou semiaberto, poderá remir, ou seja, resgatar a sua pena por trabalho ou por estudo. Ou seja, trabalhou ali, a regra é 3 dias de trabalho para um dia de pena, ou por estudo. Qual é a regra do estudo? Nós vamos falar de 12 horas de frequência escolar, à razão de 1 dia de pena, ou seja, ganha 1 dia de pena a cada 12 horas de frequência escolar. Vamos lembrar que essa ideia de se estudar é uma atividade ressocializadora do estudo e não a realização de prova ou vestibular, continua sendo fato gerador dessa própria remissão. Então, nós temos os 2 posicionamentos divergentes. Vamos memorizar isso aí, que isso pode eventualmente cair para vocês, tá? Não temos posicionamentos da quinta turma, que é a outra turma penal. Vamos lá para o próximo. Terceiro julgado que eu considero importante: a ocorrência de crime permanente. Opa, deu uma zica aqui. E a existência de situação de flagrância apta a mitigar, ou seja, diminuir
a garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio, justifica o ingresso de policiais em endereço diverso daquele contido na ordem judicial. O caso era o seguinte, olha, posse ilegal de arma de fogo. Lembrando, pessoal, vocês têm que começar a estudar assim, ó. Lembrou de arma de fogo, já tem que lembrar. Estatuto do Armamento. Lei 10.826 de 2003. Lá dentro nós temos os crimes de posse, porte ilegal de arma de fogo, disparo de arma de fogo, tráfico internacional de arma de fogo, comércio de arma de fogo e outros crimes aí. Importante, nesse caso aqui, estava tratando especificamente... Opa, deu zica. Estava tratando especificamente da posse ilegal de arma de fogo. A posse pode se dar pelo artigo 12 ou pelo artigo 16. 12, posse ilegal irregular de arma de fogo de uso permitido. 16, posse ou porte de arma de fogo de uso restrito. E lá no finalzinho, parágrafo 2º, proibido. Vamos lembrar que isso é um crime permanente. Nós temos uma possibilidade de crime permanente, uma possibilidade, portanto, da existência de situação de flagrante. Isso vai diminuir a ideia de que nós temos ali como princípio fundamental a inviolabilidade de domicílio, porque ali nós temos um flagrante. Não vamos nos esquecer que, de acordo com o STF, tem que haver uma verificação a posteriori, ou seja, você tem que ter uma convicção muito forte, com elementos probatórios muito fortes, pelo menos indiciários muito fortes, para que justifique a sua entrada e que essa prova não possa ser considerada como uma prova nula. Mas esse julgado do STJ, tá bom? Aqui a gente vai falar que vai dispensar, portanto, é dispensável o mandado de busca e apreensão, porque esse é crime permanente, então poderia entrar, né? Vamos lembrar que, nesse caso, tinha uma ausência de numeração específica de numeração da casa, uma situação bem específica, ingresso dos policiais em endereço diverso no contido na ordem judicial, aí verificaram lá, a ordem é para cá, mas ali tem uma arma. Descobriu-se através de diligências ali, naquele momento, verificáveis, portanto, a posteriori, considerou-se a legalidade deste ingresso, portanto, foi feito o flagrante deste crime permanente. Agora, o que deve ter é este requisito aqui, ó. Elementos concretos que apontam situação de flagrância. Gente, a gente sabe, pessoal, que isso aqui é algo extremamente subjetivo, mas não vamos discutir. O importante é a gente saber o que está sendo considerado pela corte e a gente tomar medidas em cima destes fatos, tá bom? Avançando aqui, vamos lembrar que o franqueado acesso e apreendido material bélico, a arma, portanto, a situação se amolda às hipóteses em que se diminui, que se mitiga o à inviolabilidade domiciliar. Fechou? Vamos avançar aqui para o nosso próximo julgado importante, que seria esse aqui ligado ao tráfico de drogas. Todas as vezes, portanto, que a gente vai falar de tráfico de drogas, meu povo, nós vamos lembrar imediatamente de uma situação. Falou de drogas, falamos da Lei 11.343 de 2006. Vamos lembrar daquele que porta droga para consumo pessoal, artigo 28. Vamos lembrar daquele crime que é o mais clássico do tráfico de drogas, que é o 33 caput, 33 parágrafo 1º, e também o maquinário para o tráfico, que é o artigo 34. Fechado? Vamos retomar um pouquinho nossa tela, vamos lembrar, neste ponto específico, que tráfico de drogas, neste caso foi a ausência, considerou-se a ausência de ato de execução, porque eles consideraram que foi mera solicitação do entorpecente. E qual foi a conclusão da corte nesse sentido? Houve interceptação? Sim, mas esse sujeito estava ali aguardando, estava inclusive no sistema prisional, aguardando essa droga, é apto a responder pelo crime de tráfico de drogas se ele fez o que eles chamaram de mera solicitação? Então eles entenderam que não, esse sujeito não responderia por este crime. De acordo com a corte, falaram que a mera solicitação do preso, sem a efetiva entrega do entorpecente ao destinatário no estabelecimento prisional, configura o quê? Ato preparatório, o que impede a sua condenação pelo quê? Por tráfico de drogas. Sacaram a movimentação? Ou seja, solicitar, a mera solicitação não seria crime. Não estaria, de acordo com a corte, dentro daquele verbo adquirir, que é um verbo do artigo 33. Portanto, a mera solicitação sem efetiva entrega do entorpecente ao destinatário configura, no máximo, ato preparatório, portanto, ele é impunível. Tudo bem? Não estaria dentro do ponto do adquirir. É bom lembrar, pessoal,
que o crime de tráfico de drogas ali, no seu artigo, nas suas figuras clássicas, eles têm causas de aumento de pena. O causa de aumento de pena deste delito está no artigo 40 da Lei 11.343 de 2006, e que vai nos dizer que vai haver causa de aumento de pena quando a infração for cometida em diversas circunstâncias, dentre as quais a gente vai falar aqui nas dependências ou em imediações de estabelecimentos prisionais, dentre outros locais, tá? Então, vamos lembrar que se o tráfico acontece nas dependências ou imediações de estabelecimento prisional, nós vamos ter aí como causa de aumento de pena que pode aumentar em até 2/3, pessoal. 2/3 é muita coisa. Pensa o seguinte, a pena do tráfico de drogas é de 5 a 15 anos. Se eu aumento a pena máxima, eu posso aumentar mais 10 anos, ou seja, vai até 25 anos, pena máxima, tá? Próximo julgado aqui, que é o quinto, vamos lembrar de um crime contra a dignidade aí dessa vítima que é vulnerável. É o famoso estupro de vulnerável. O que a gente quer trabalhar com esse tema aqui? Por que está em legislação especial? Lembremos que o estupro de vulnerável está no artigo 217-A do Código Penal, né? Só que aqui trabalhou uma questão procedimental. Disse o nosso artigo 23, parágrafo único desta Lei 13.431 de 2017, que trouxe mais proteção a essa criança e adolescente que são vítimas de eventuais violências, numa das quais inclui essa violência sexual, e vai dizer o seguinte, olha, a ausência de vara especializada em crimes contra criança e adolescente, só lembrando que esta lei fala da possibilidade de criação de varas especializadas de crimes contra criança e adolescente, e essa situação foi apreciada pela terceira sessão, como eu já disse para vocês, constituída pela quinta e pela sexta turmas do STJ, que são as turmas criminais, né? Aí nesse julgado aqui, o que se buscou nessa situação? Olha, e se eu não tiver uma vara especializada em crimes contra criança e adolescente, quem vai julgar esse feito? Será que a idade da vítima, ou até mesmo o gênero dessa vítima, seriam cruciais para determinar se isso poderia, como sobressalente, ir para as varas de violência doméstica e familiar contra a mulher? E foi esse o julgado. A ideia é o seguinte, vamos lá, trocando em miúdos. Vai ficar na vara especializada de crimes contra criança e adolescente se já tiver constituída essa vara. Ótimo, que já se especializou ali a justiça. Porém, se não tiver, vai para a justiça comum? Não. Se não tiver, vai se enviar esse procedimento para onde, pessoal? Vai se enviar esse procedimento para onde tiver vara de violência doméstica e familiar, independentemente de qual gênero dessa vítima. Era um menino, não tem problema. Era um adolescente que foi vítima desse estupro de vulnerável, por exemplo, vai para a vara de violência doméstica e familiar, se não tiver essa vara específica para atender crimes contra criança e adolescente. Ah, mas e se não tem vara específica de criança e adolescente? Se não tem vara de violência doméstica e familiar, vou ter que fazer o quê? Pegar fogo em tudo? Claro que não, né, pessoal? Aí vai para a vara comum, né? Que aí não tem opção. Infelizmente, seria a opção de não ter uma especializada. Fechou? Vamos lá então, esse foi o julgado. Vamos falar que não havendo, portanto, a vara especializada, é isso que nós falamos que vai para onde? Ser aplicada 11.340, que é a vara especializada ligada à Lei Maria da Penha. Fechou? Só lembrando que o artigo 23 dessa Lei 13.431 de 17 vai falar que os órgãos responsáveis pela organização judiciária poderão criar juizados ou varas especializadas em crime contra criança e adolescente, e o seu parágrafo único diz que a implementação do disposto no caput desse artigo, o julgamento, até a implementação, né, o julgamento das causas decorrentes dessa violência ficarão preferencialmente a cargo dos juizados, varas especializadas de violência doméstica, enfim. Que, querendo ou não, já tem mais a expertise de tratar com essa situação de pessoas mais vulneráveis aí. Fechou? Próximo ponto aqui agora, nós falamos, foram 5 principais julgados, jurisprudências que estão se consolidando dentro do âmbito das cortes aí superiores, aqui nós falamos o STJ. Mas eu queria falar aqui deste ponto julgado pelo STF, ponto muito polêmico, mas já está julgado em ação direta de inconstitucionalidade, famosa ADI. O que falaram? Olha, vamos lá. Polícia Rodoviária Federal e a possibilidade dela lavrar o que a gente chama de TCO,
que é o termo circunstanciado de ocorrência, e em alguns lugares é chamado de TCIP, que é termo circunstanciado de infração penal. Vamos lembrar que, de acordo com o que decidiu o STF nessa ação direta de inconstitucionalidade, reafirmando os termos de um decreto, foi o seguinte: a Polícia Rodoviária Federal, de acordo com o STF, pode sim lavrar o TCO. Gente, isso aqui, onde estava o probleminha? Porque como a lei fala autoridade policial, há quem entendesse que a autoridade policial pudesse lavrar o TCO ou o TCIP, que é o termo circunstanciado, que está na lei 9.099 de 95, que é a Lei dos Juizados Especiais Criminais a partir do artigo 60, há quem diga que somente o delegado de polícia poderia lavrar o TCO. O que o STF entendeu é o seguinte: o TCO não é um inquérito policial, de acordo com a Corte Suprema. Falou, não é. Então, como não é um inquérito policial, não faz sentido ser lavrado tão somente pelo delegado de polícia. Pode ser lavrado, sim, por outros policiais que entenderam ser também outras autoridades policiais. E, neste caso, o que o STF disse, através do julgado dessa ação direta de inconstitucionalidade, que a finalidade apenas do TCO é constar um fato e registrá-lo com detalhes. E foi nesse sentido que ele entendeu que o TCO ou TCIP, nos moldes da Lei 9.099 de 95, o objetivo é registrar ocorrências de menor potencial ofensivo. Vamos lembrar que todas as contravenções entram e os crimes cujas penas não ultrapassem 2 anos, portanto, estariam sujeitos à Lei 9.099, com exceções, né? Crimes militares não entram, crimes envolvendo Lei Maria da Penha também não entram, mesmo que a pena seja igual a abaixo de 2 anos. Tudo bem? Então foi referendado esse decreto conferindo à Polícia Rodoviária Federal a possibilidade, portanto, de lavrar termos circunstanciados, seja TCO ou TCIP, o nome, a nomenclatura vai depender da localidade. Fechou? Gente, como bônus, já havia prometido, vamos trazer alguns julgados deste ano de 2023 do STJ, trabalhando alguns temas que eu considero como importantes. Primeiro, a audiência do artigo 16 da Lei 11.340 de 2006, Lei Maria da Penha. Qual é o objetivo dessa audiência? Confirmar a retratação, não a representação. E não pode ser designado de ofício pelo juiz. Sua realização somente é necessária caso haja manifestação do desejo da vítima de retratar trazida nos autos no recebimento da denúncia. Só lembrando, pessoal, isso aqui é importante, tá? Nem todo crime envolvendo Lei Maria da Penha vai ser ação penal pública incondicionada. Lesão corporal é incondicionada. Inclusive, se estiver no âmbito das relações domésticas ali, nós estamos falando da incidência do artigo 129, parágrafo 13, lá do nosso Código Penal. Porém, quando você vai avaliar o crime de ameaça, que está no artigo 147, por exemplo, quando você vai avaliar o crime de perseguição, que é o stalking, que está no artigo 147A do Código Penal, nós vamos ver que lá tem a previsão de quê? Representação da vítima. Isso é condição de procedibilidade para o exercício da ação penal. Portanto, continua sendo válida a representação. O que o artigo 16 da Lei Maria da Penha fala é o seguinte, olha, se a mulher vier a se retratar, e é isso aí que está aqui, ó, se houve a retratação dela, essa retratação, que se ela aconteceu até o recebimento da denúncia do Ministério Público, tem que ser antes, né? Ou seja, até o recebimento dela. Se aconteceu isso aqui, a mulher só ela deve estar numa audiência para confirmar na frente do juiz do promotor, falando, realmente eu não quero mais prosseguir com isso, eu estou me retratando de fato. É para isso que serve o artigo 16. E não o contrário, o que estava acontecendo? A pessoa ia lá, ela era intimada para ver se ela queria representar. Não, ela não é intimada para representar. Se ela representou, o procedimento corre. O juiz não tem que intimar ela para mais nada. Tudo certo? Agora, se ela se retratou, ela vai ter que ir para a audiência para confirmar que retratou. Essa que é a pegada do artigo 16 da Lei Maria da Penha. Tudo bem? Outro julgado que eu trouxe importante aqui, saída temporária. Indeferimento, ou seja, falta disciplinar grave. A falta disciplinar grave é incompatível com os benefícios e com esse benefício da saída temporária e com os objetivos da pena. Vamos lembrar que a questão de um requisito subjetivo, de a gente falar que o sujeito, ele subjetivamente, na análise judicial, ele não é apto a ter essa saída temporária, é aferida
por todo o período que o sujeito se encontra preso. Não vai ser somente em determinado período que vai se avaliar. Portanto, na avaliação subjetiva, pode sim impedir o benefício da saída temporária, cabível àqueles que estão em regime semiaberto, para que ele não saia porque ele não tem os requisitos atendidos subjetivos, embora os requisitos objetivos tenham sido atendidos. Tudo bem? O próximo julgado como bônus aqui é só lembrando que a remissão da pena do artigo 126, parágrafo 4º da Lei de Execução Penal, trabalho de natureza eventual. Trabalhei só de vez em quando. Isso é apto a fazer a minha remissão da pena e eu parei de trabalhar durante a pandemia? Poxa, eu parei de trabalhar durante a pandemia, mas você trabalhava só eventualmente? Então, isso eu não posso permitir uma remissão ficta da sua pena. É isso que trouxe este julgado. Agora, se você trabalhava permanentemente e ficou impedido de trabalhar por causa da Covid, aí sim você pode pensar em pleitear essa ideia da remissão da pena, tá? Próximo ponto, vamos lembrar que a Lei Maria da Penha, na propositura da ação penal, não propositura da ação penal, extinção de punibilidade, concessão ou manutenção de medidas protetivas da Lei 11.340 de 2006, oitiva da vítima cerca da preservação da situação fática de perigo. O que acontece? Mesmo que acabou o processo condenatório do sujeito, e se tiver vigente essas medidas protetivas de urgência, a mulher vítima tem que ser intimada para verificar se ainda ela continua numa situação de risco. Maria da Penha veio aí para poder trazer essa proteção integral à mulher. Então, ela tem que ser intimada para ser ouvida se ainda deve ser mantida esta situação das medidas que foram a ela deferidas. Fechou? Outro ponto aqui é lembrar que nos crimes contra o sistema financeiro nacional, trouxe isso aqui para lembrar duas coisas. Primeiro, esse posicionamento do STJ, mas mais ainda, é para lembrar que isso não é estelionato, tá, gente? Olha, obter mediante fraude financiamento da instituição financeira, por mais que possa parecer estelionato, este crime é um crime específico do artigo 19 da Lei 7492 de 86. Tudo bem? Mais um bônus aqui, o bônus de número 6. Vamos lembrar que a unificação das penas, se eu tenho uma pena de reclusão e eu tenho uma pena de detenção, como são penas privativas de liberdade, as duas, para eu poder fazer essa execução dessas duas, eu somo as penas, tá, para fazer a fixação inicial do regime. Teve um juiz que viu que o sujeito tinha sido condenado a várias penas de reclusão e uma de detenção. Ele não queria fazer essa unificação porque entendeu que era incompatível. O STJ falou, é compatível sim, porque as duas são penas privativas de liberdade. Fechou? Próximo ponto, o item 7, vamos lembrar do tráfico de entorpecentes. Aí, nesse caso aqui, o que aconteceu? Tinha um mandado de busca e apreensão, só lembrando, gente, ECA, mandado de busca e apreensão para menor não é preso, ele é apreendido. Se o mandado de busca e apreensão é para o menor, não pode entrar nessa casa desse menor, sair vasculhando tudo. Então, o que aconteceu é que entraram na casa do menor e começaram a fazer a varredura. E lá dentro encontraram drogas. Neste caso, essas provas são nulas? São nulas, de acordo com o STJ, nesse julgado, portanto. Então, vamos lembrar que não pode invadir o domicílio se tiver com mandado de busca e apreensão tão somente para apreender o menor. Tem que ter um mandado de busca e apreensão da residência. Ou então, uma situação de flagrante. O que ficou parecendo aqui na situação foi que os policiais foram ingressando e fazendo outras buscas que não fossem tão somente deste menor de idade, tá bom? E para finalizar aqui, vamos lembrar do julgado de número 8, que é crime de lesão corporal, contexto de violência doméstica. Isso aqui é uma decisão muito importante, por quê? Porque não teve exame de corpo de delito, a fotografia que foi apresentada pela mulher não foi periciada, e foi apresentada uma testemunha que não era uma testemunha ocular dos fatos. Foi absolvido o sujeito que estava sendo apontado como autor dessa violência doméstica e familiar, mas o argumento utilizado pela STJ para absolvição foi falar, olha, essa prova ela não tem o calço necessário para uma condenação, portanto, vai ser absolvido. Então vamos lembrar que nessa situação foi bem específica, tá? Não quer dizer que não precise sempre de exame de corpo de delito em violência doméstica e familiar. Há casos que você não vai precisar, um laudo médico ou um atestado, alguma coisa que o médico venha apresentar no prontuário que ela foi atendida da violência, já é suficiente aí, eventualmente, para a Lei Maria da Penha. Mas nesse caso, estavam muito frágeis as provas, tudo bem? Por último aqui, violência doméstica contra a mulher, ameaça, pena de multa. Lembre-se que o crime de ameaça tem a pena ali ou multa. O que se entendeu o STJ aqui? Se é ou,
não pode estar isolado, vai ter que apresentar mais alguma coisa junto com essa pena, porque tem um dispositivo expresso proibido a aplicação de pena isolada de multa. É sobre isso que eu queria falar com vocês hoje. Espero que tenham gostado. Siga a gente nas nossas redes sociais, siga a gente aqui no nosso YouTube, fortaleça o nosso canal, porque cada vez mais a gente traz mais conteúdo relevante, mais conteúdo importante, atualizadíssimo com as jurisprudências que são aí, ó, de ontem, né? Desse ano 2023, primeiro semestre, para dar uma tacada, uma turbinada no estúdio de vocês, tá bom? Grande abraço para vocês, a gente se encontra no próximo vídeo. Até mais!